Fala galera, beleza? Eu sou o Renan Marcel e espero que vocês estejam bem. E eu estou dando continuidade a uma série de vídeos em que eu falo sobre fatoração de polinômios. Então eu já trouxe para vocês um caso anterior a esse, que é um pouquinho diferente, eu não vou nem chamar de mais complexo, mas o outro ele é essencial, ele é chamado de fator comum. Então se você ainda não viu esse vídeo, eu vou pedir para vocês pararem agora, clicarem aqui no cardzinho que eu estou deixando para vocês, tá? E vocês assistem primeiro o outro vídeo em que eu falo um pouquinho mais sobre o que é um polinômio na sua forma fatorada. Então, primeiro, né, o que é um polinômio? Se você ainda não sabe, o polinômio é uma adição, uma subtração de vários termos. Esses termos, que eles são termos algébricos, ou seja, ele precisa ter uma letrinha ali que é chamada parte literal, tá bom? No caso específico desse vídeo, eu vou falar sobre trinômios. Então, se você não sabe ainda o que é um trinômio, gente, é quando você tem três termos. E para você contabilizar a quantidade de termos de um trinômio, atentem-se sempre à quantidade de sinais que você tem de termos, né, dos termos. Então, eu vou reescrever só para ficar um pouquinho mais evidente para vocês. Então, olha só. Temos isso daqui. E pensando no primeiro termo, que é o x², ele não tem nenhum sinal. Só que você tem que saber que quando não tem nenhum sinal, existe um mais ali escondido, tá bom? Outra coisa que é importante para você saber, nesse caso de fatoração que é chamado trinômio quadrado perfeito, se você ainda não sabe sobre produtos notáveis, olha, eu vou pedir para você dar uma conferida no videozinho que eu vou deixar aqui também no card, tá bom? Então, existem alguns casos de produtos notáveis, mas aqui no trinômio quadrado perfeito é o que desfaz o produto notável. Então, o que desfaz o trinômio quadrado perfeito é pensando naquilo que a gente já viu, que é o quadrado da soma de dois termos ou o quadrado da diferença de dois termos. Eu vou sinalizar aqui, ó, então coloquei aqui nesse retângulo vermelho o caso de produto notável. Aqui eu estou falando num quadrado de uma soma, mas poderia ser também o quadrado da diferença. Aí eu alteraria somente esses sinais que eu coloquei em roxinho, tá bom? Bom, então dando continuidade, se eu comparar isso daqui que eu tenho dentro do retângulo com isso daqui que eu tenho fora do retângulo, que é o polinômio que eu estou querendo fatorar, a primeira coisa que eu percebo é que esse termo aqui, que tem o 2xy, ele dentro do retângulo ele está centralizado. Então eu vou tentar fazer com que essa estrutura ela fique parecida. Então eu vou trocar de posição, tá? Então, usando aqui a propriedade comutativa da adição, eu não preciso trocar de sinal, não preciso fazer nada, eu só vou mudar de posição e tá tudo bem, ok? Legal. Agora que eu fiz isso daqui, existe uma técnica que eu costumo chamar de raiz, sinal, raiz. Então, se você tem três termos, tenta sempre deixar os termos com maior expoente e menor expoente nas extremidades, que é o caso aqui do x², tá bom? Então, eu vou fazer o que eu acabei de falar para vocês, que é o que eu chamo de raiz, sinal, raiz. Então, deixa eu mostrar para vocês, ó. Vou tirar a raiz do primeiro, raiz quadrada do primeiro, pegar o sinal do segundo e vou pegar a raiz quadrada do terceiro. Então, é o que eu chamei de, ó, raiz do primeiro, a raiz quadrada do primeiro. Então, se eu fosse colocar... e sempre dizer que vai ter uma estrutura, tá bom, gente? Qual que é essa estrutura de produto notável? De produto notável seria o quadrado da soma, nesse caso. Então, se é o quadrado da soma, eu preciso sinalizar desse jeito aqui, ó. Vai ser o quadrado, então coloca entre parênteses, tá bom? Vai ficar uma coisa ao quadrado. E vou seguir essa estrutura. Então, raiz quadrada de x²
quadrado, fica x. Então, tirei a raiz do primeiro. Mantém o sinal do segundo. Então, o sinal do segundo, que vai ser positivo nesse caso. E a raiz quadrada do meu terceiro termo, que vira aquilo que eu acabei de chamar de raiz, sinal raiz. E a raiz quadrada de y quadrado é y. Beleza, então essa daqui é a minha estrutura que vai ficar sempre do meu produto notável trinômio quadrado perfeito. Só que eu não posso parar por aí, porque eu preciso entender que existe uma verificação, tá, gente? Eu vou colocar aqui do lado para vocês verem como faz a verificação. Então, se você já manteve os termos com maior e menor expoentes nas extremidades, para você fazer a verificação, você vai precisar do termo central, em que eu vou colocar aqui, tá? Em laranjinha. Então, para você fazer a verificação, não sei se você vai lembrar do caso inteiro, né, do produto notável, que é o quadrado, ou quadrado da soma, ou quadrado da diferença de dois termos, mas sempre a gente tinha o primeiro e o segundo termo. Então, é como se esse daqui fosse o meu primeiro termo, e esse daqui como se fosse o meu segundo termo. E para fazer a verificação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o primeiro termo e 2 vezes o segundo termo. Ou seja, não precisa carregar os sinais, tá bom? Porque a gente já deu conta do sinal quando eu coloquei raiz, sinal, raiz. Vou sinalizar. Então, aqui, ó, o primeiro termo seria o roxinho. Então, aqui eu vou colocar o que está roxinho. O segundo termo é esse daqui que eu estou colocando em azulzinho. Colocaria aqui o azulzinho. E vamos fazer isso daqui, ó. Então, aqui é x, aqui é y. E 2 vezes x vezes y, isso daqui dá 2xy. E se você reparar, é exatamente o que está ali dentro do que eu já tinha sinalizado. Aqui, ó, deixa eu colocar nesse meu laranjinha, tá? Então, essa é a verificação. Se o que estiver dentro do laranjinha for igual ao que deu no meu resultado da verificação, então eu posso dizer que isso daqui, de fato, é trinômio quadrado perfeito, em que eu abrevio como TQP, que seriam as iniciais de trinômio quadrado perfeito. Beleza? Então, vamos ver alguns outros exemplos. Como que ficaria se é ou se não é trinômio quadrado perfeito e como que a gente fatora quando tem outros expoentes também, beleza? Seguinte, gente, ó, coloquei aqui um outro exemplo. E se você pegar e fizer aquela estrutura que eu disse do raiz, sinal, raiz, então já vou fazer. Então, ó, é um trinômio porque tem 3 termos, eu vou fazer aqui, ó, raiz, sinal, raiz. Então, já fica raiz do primeiro, sinal do segundo e raiz do terceiro. Então, pensando naquela estrutura, ó, vai ser um quadrado, né? Nesse caso, raiz, sinal, raiz, raiz do primeiro, raiz de x quadrado, x, sinal do segundo, mais. E raiz do terceiro, 2. Entenda que isso daqui você fatorou e chegou num quadrado da soma de 2 termos. Só que se você não fizer a verificação, que eu estou colocando aqui do ladinho, provavelmente você vai errar. Porque você conseguiu fatorar, você conseguiu tirar a raiz dos extremos, pegou o sinal ali do termo central. No entanto, gente, precisa tomar cuidado que não necessariamente isso é um trinômio quadrado perfeito. É um trinômio, de fato, mas será que ele é quadrado e perfeito? Então, vamos fazer. Lembra que é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem que está fazendo papel de primeiro nesse caso? Ó, se você não prestou atenção, é o x. E quem está fazendo papel de segundo é o 2. Então, vamos ver se de fato eu vou chegar naquilo que está em laranjinha, que é o 2x.
Só que se eu fizer 2 vezes x, dá 2x. Vezes 2, isso daqui vai dar 4x. E comparando com aquilo que estava, ó, estou grifando em vermelho, gente, isso daqui não bateu. Então, olha só, ele não deu 2x. Então, para ser trinômio quadrado perfeito, deveria ser 2x, que é o que está em laranjinha. Ou seja, qual que é a minha constatação? Isso daqui não é trinômio quadrado perfeito e pode até ser que exista alguma fatoração, mas isso daqui, ó, não é a forma fatorada de x quadrado mais 2x mais 4. Então, como não é um trinômio quadrado perfeito, então assim, ó, não é a forma fatorada que eu estava procurando do meu trinômio. Então, até deve existir algum tipo de fatoração para isso daí, mas não é um trinômio quadrado perfeito. Então, não nos compete pensar sobre isso, tá bom? Então, beleza, então vou considerar que não tem uma forma fatorada aqui para esse momento, tá bom? E vamos dar continuidade. Bom, nesse daqui, mesma coisa, tá? Se eu for pensar nisso daqui, como que eu vou fazer? Gente, mesma estrutura. Então, vai ser raiz do primeiro, sinal do segundo e raiz do terceiro. Pensando que vai ter uma estruturazinha lá, gente, não pode esquecer do quadrado, tá bom? Porque o que esse quadrado ele está sinalizando? O quadrado ele está sinalizando que vai ser uma coisa vezes ela mesma, tá? Então, já mostro para vocês como que seria. Mas, de todo jeito, raiz quadrada de 64x à sexta, raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de x à sexta, você divide o expoente pelo índice da raiz. O índice da raiz, nesse caso, gente, é raiz quadrada. Então, o índice 2 que está escondidinho. Então, se você dividir esse expoente 6 por 2, vai ficar um x ao cubo. Tá? Beleza? Aí aqui, ó, o sinal vai ser o menos e raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Beleza. E aí você pode falar, maravilha, vamos fazer a verificação para ver se é tudo tão maravilha assim. Verificação. Qual que é a verificação? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem que é o primeiro? É tudo isso daqui que está em azulzinho, ó. Então, vamos colocar lá. Coloquei aqui. Sai esse parênteses vermelho. E o segundo é tudo isso que está aqui no roxinho. Então, vem você para cá. Lembrando que existem multiplicações aqui. E o que isso daqui deve ter como resultado? Tudo isso que está dentro do laranjinha, tá? Então, se eu fizer 2 vezes 8, 16. 16 vezes 1 dá o próprio 16. E o x ao cubo mantém x ao cubo. Bateu? Não. Por quê? Deveria ser tudo que está no laranjinha. A única coisa que confere com laranjinha é o 16. Mas se eu olhar para isso daqui, está errado. Ou seja, de novo, isso daqui não é um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, cuidado com os expoentes também. Não basta você olhar apenas para os coeficientes, que são os números que vêm na frente, tá bom? Precisa pensar na parte literal. Ou seja, isso daqui não é TQP e aquela forma fatorada. Então, assim, não tem essa forma fatorada, tá? Então, muito cuidado com isso. Tentei sinalizar para vocês. Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um, sim, que é esse aqui envolvendo uma fração. E você pode se perguntar, nossa, mas não tem nada aqui, né? É isso daqui mesmo? Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês verem. E sim, gente, é isso daqui mesmo. Por quê? Existe escondidinho aqui, ó, um número 1. Quando não tem nenhum coeficiente, existe um ali escondido. Então, é um trinômio. Legal, o que tem o maior expoente e o menor expoente estão nas extremidades. Por que eu digo isso? Porque por mais que tenha um xy ao quadrado de xy,
e tem um xy aqui, ambos estariam elevados ao expoente 1. Existe escondidinho aqui um x elevado a zero, um y elevado a zero, tá bom? Ainda que a gente não mostre isso. Então, de fato, o maior expoente é o que tem o quadrado, tanto no xy, e o menor expoente é o que tem zero, só que a gente não mostra, tá bom? Como a gente não mostra, eu já vou tirar essas coisas daqui, gente. Beleza. É um trinômio, o que a gente vai fazer? O tal do raiz, sinal raiz. Raiz, sinal raiz. E você pode estar se perguntando, nossa, mas vai ter com fração. Gente, a fração é um número, não tem problema nenhum. Tá? Então, pensando na estrutura, como que isso daqui vai ficar? Eu espero que você já tenha percebido que vai ficar um parênteses, um quadrado, e agora eu vou falar por que é esse tal do quadrado, e muitas vezes as pessoas elas esquecem desse quadrado, mas vai ser raiz do primeiro, sinal do segundo, e raiz do terceiro. Então, eu sei que aqui vai ter um menos no meio, tá? Raiz quadrada de x quadrado y quadrado divide por 2 o expoente. Então, 2 dividido por 2 dá 1, mas você não precisa nem mostrar. Então, seria xy, legal. E raiz quadrada de 1/4, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente vai fazer o quê? Não pode esquecer da verificação. Tá? Então, seria 2 vezes o primeiro pelo segundo. E aí, isso daqui precisa resultar nisso que eu acabei de colocar em laranjinha, tá? Então, vamos lá. O que eu devo saber? Que quando você tem um produto de termos, né? Aqui eu vou multiplicar sempre os numeradores com os numeradores e os denominadores com os denominadores. Então, como que fica isso? Em cima, ficaria 2 vezes xy vezes 1 dá 2xy. Embaixo ficaria 1 vezes 1 vezes 2, que dá 2. Só que eu consigo simplificar esse 2 com esse 2, resultando no xy, que de fato confere com o que estava em laranjinha ali, tá bom? Então, eu posso dizer que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito, e esse é o caso de fatoração. E galera, não sei se vocês vão lembrar, mas a fatoração de polinômios ela é dada pelo produto de termos. Então, se você esquecer desse quadrado, ó, então cuidado, não esquecer. Se você esquecer disso daqui, você está errando, porque aí não tem como você chegar nesse resultado, porque isso aqui é um produto. Então, entenda que isso daqui, gente, é um produto de dois termos. Quais termos? Esses daqui, ó. Isso vezes isso. Então, quantos fatores tem o trinômio quadrado perfeito? Nesse caso, 2 fatores. Tá? Então, se você esquecer desse quadrado, quer dizer que você só tem um desses binômios. E não tem como você chegar naquilo que está ali em cima, tá bom? Galera, é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir os outros vídeos dos outros casos de fatoração. Então tem ainda o agrupamento e tem também a soma e produto, beleza? Existem outros casos, mas se eu for trazer, provavelmente eu vou trazer mais pra frente, que eles não são tão usuais, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não curte somente aqui não, curte também aí clicando no botãozinho. Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para vocês se inscreverem para ficar atualizado sempre que sair vídeo novo, chegar aí para vocês, tá bom? E eu vou esperar vocês num próximo vídeo. E a gente vai ficando por aqui. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau!